No fim do seu ministério, Jesus esclarece a fonte da oposição acirrada que está recebendo. A oposição que Jesus estava enfrentando vem das forças malignas. Declara que sua morte se aproxima. E assim é necessário cumprir o plano de Deus. Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aplicando esta parábola a ele mesmo, Jesus explica que sua morte, provocado pelo mal, será a grande vitória para toda a humanidade. E ele mesmo diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E finalmente Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Em João capítulo 12, Jesus fala e promete sua grande vitória sobre o mal, mostrando sua consciência, seu entendimento completo do plano de Deus, mas também da maldade do mal. Jesus sabe que sua vinda à terra faz parte de uma verdadeira batalha espiritual. É Ele, em nome de Deus, contra aquele que é o chamado príncipe deste mundo. O tema de conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, domina as páginas da Escritura. Não somente o Senhor Jesus, mas nós também, seus discípulos, nos encontramos numa luta de vida ou morte contra o mal. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa luta não é contra forças humanas, e sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Sim, Jesus entende que este mundo jaz no maligno e que há um mal tremendo tentando derrotar o amor e o plano de Deus. Agora, o mesmo apóstolo Paulo, no texto que servirá de nosso tema, diz estas palavras: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Sim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre o Deus deste século. O Deus deste século, ele aparece como o inimigo do Senhor Jesus, contra o inimigo do Evangelho, tentando desfazer o grande efeito benéfico e salvador do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, Deus, ele não é, mas ele quer ser, e ele finge que seja, e o mundo o aceita sendo Deus. Ele é o Deus deste século usado como normalmente no Novo Testamento, não por um período de 100 anos, mas por um tempo. Este século, o tempo deste mundo, não o primeiro século, nem o século 20, nem o século 21. Não, mas este tempo. O Deus deste século é uma frase que quer dizer o Deus deste mundo, usando o século no sentido como se fosse, infelizmente, o mal que nos ronda. Então, o Deus deste século é aquele que quer que vivamos longe de Deus, longe da comunhão do Senhor. Em outras passagens, nós ouvimos o uso desta palavra século. Por exemplo, num versículo que é muito querido a um grande número de discípulos aqui, fala sobre o fato que nós não devemos conformar-nos com este século. Mas não é uma medida de tempo, é um jeito de viver. E quem é o autor desse jeito errado e sujo de viver é o Deus deste século. Também podemos ouvir a tristeza na voz do apóstolo Paulo, quando ele diz: Demas amou este século e me abandonou. Então este século é o oposto do amor de Deus, o serviço a Deus, a disciplina espiritual, a santidade, a santificação. O Deus deste século quer nos tirar do caminho, enquanto Deus enviou seu Filho para ser o nosso caminho. 2 Coríntios 4:4 destaca o perigo do Deus deste século. Agora, nós não estamos aqui hoje para endeusar Satanás. Nós não estamos aqui para falar demais do inimigo. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ser meninos. Temos que ser homens de Deus. E temos que reconhecer, como Jesus reconheceu, que o inimigo é poderoso. E que ele vem com tudo contra nós. E seu plano é cegar os olhos espirituais. Porque se ele conseguir que mesmo olhando o Evangelho, mesmo ouvindo a pregação das boas novas de salvação, não enxerguemos a vitória dele. Então, por isso, 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E é assim que ele quer. E o Deus deste século usa todos os recursos modernos para que não haja fé, para que não haja entendimento do plano do Senhor. E ele consegue suas façanhas por uma versão de idolatria. Às vezes é aquela idolatria de antigamente, mas normalmente é uma idolatria mais sutil, mais enganosa.
E também ele faz suas obras malignas por uma manipulação de descrença do mundo. Então hoje, falamos sobre o Deus deste século. E o que ele fez, e o que ele faz. Ele cegou o entendimento. Mas primeiro, o Deus deste século. E o que ele apresenta é uma idolatria moderna. Agora, é claro que a idolatria antiga ainda tem grande força. E o Deus deste século é por trás da idolatria antiga, isso é, com imagens, com todo tipo de ritual satânico. Ele está por trás. Mas também hoje, ele usa outras armas, outros ídolos, que o mundo moderno sempre está recomendando como sendo o caminho melhor do que o caminho de Cristo Jesus. O primeiro destes ídolos modernos, e o que realmente nos pega mais e mais, é a avareza. Aquele desejo, praticamente mania, de ter mais e mais dinheiro, e mais coisas. Eu não sei como é que é onde você mora, mas na região norte, especialmente na cidade de Manaus, o único assunto que se ouve na rua é dinheiro. É lá, normalmente é falta de, mas é somente dinheiro. Porque a avareza se tornou o Deus. Isso é o ídolo. Não é o Deus é o Deus deste século. É Ele que está por trás. Mas é a avareza que toma conta da população. O Novo Testamento até chama a avareza de idolatria. Então não é somente um ídolo moderno. E por que a Bíblia chama a avareza de ídolo ou de idolatria? Porque dinheiro toma o lugar de Deus. Deus nos criou para glorificar Ele. E o que o ser humano quer fazer? Quer ganhar mais, quer gastar mais, quer comprar mais. Somente pensa em coisas materiais, em riqueza, em bens. E não pensa naquele que o criou. Não pensa naquele que morreu na cruz. Então justamente aquele que estava por trás da crucificação de Jesus, e Jesus percebeu claramente, também está por trás desta mentira, que a vida é boa somente com muito dinheiro e muitas coisas. A idolatria moderna coloca um valor monetário em tudo. E o consumismo vira a uma obsessão. Mas há outra idolatria moderna, que é o orgulho intelectual. A ilusão que a inteligência humana basta para resolver os problemas da vida. Agora os antigos ficariam super chateados. Aqueles grandes pensadores do passado, porque o homem moderno pensa que ele é bem mais inteligente do que qualquer outro que já pisou na face da terra. Sabe por quê? Porque a teoria da evolução agora é aceita como se fosse o evangelho, a verdade. Isso é que o homem está ficando melhor. Então, se está ficando melhor, deve estar ficando mais inteligente. Que quer dizer que qualquer ideia moderna é bem melhor do que as ideias antigas. E sendo assim, quem é que quer ouvir um carpinteiro de Palestina do primeiro século? O que ele tem a dizer para nós? Nós que estamos assim na beirada de um novo século, nós que somos ultramodernos,
nós que temos toda esta educação, todo este entendimento, vocês começam a ver como Deus deste século está por trás desta mentira insidiosa, nos enganando sobre aquilo que realmente é a verdade. Porque, francamente, quem precisa de Deus quando eu sei tanto? Eu sou tão inteligente, eu tenho assim, ao meu alcance, tantas possibilidades de saber, eu sei tudo. Bom, se você não fala isso, eu espero que não fale, seu vizinho fala. E se você não educar bem seu filho vai falar. Porque esse é um ídolo moderno, orgulho intelectual. Um outro ídolo moderno que vem de mãos dadas é modernidade. É esta ideia que é tão interessante, que tudo que é moderno é melhor. Mais uma vez, é aquela ideia que tudo está ficando melhor. Agora, nós que moramos nas cidades grandes brasileiras, com tanta violência, eu acho que de vez em vez devemos ser um pouco mais espertos que isso. Será que está ficando melhor a vida? Será que modernidade é tão boa? Mas parece que ninguém para pensar. Engole o que o Deus deste mundo está empurrando. E por isso, cultua-se tecnologia. Tudo que está chegando é melhor. E mais uma vez, uma palavra que vem de tempos antigos, será que possa ter algo a ver conosco? Então, justamente, vem uma descrença sobre todas as coisas boas que Deus tem feito por meio de Jesus Cristo. A modernidade em si, é claro, é o que nós temos. Porque a época moderna é sempre a época que nós estamos vivendo. Nós que temos um pouco mais de idade, sabemos que, pasmem, 1930, 1940, 1950 eram tempos modernos. Não é somente 2000 que é tempo moderno. Mas o Deus deste século continua mentindo, dizendo, não, é somente agora que há as condições para realmente ter uma boa vida. Uma outra parte da idolatria moderna é o que eu chamo de relativismo. Não tem nada a ver com a física, mas tem tudo a ver com as decisões da vida. É que tudo é relativo, tudo é relevado, não há qualquer absoluto. Você não pode mais falar o que Deus diz. Não, mas que é isso? Tem que ser liberal, tem que ser generoso. Você não pode dizer tais coisas sobre pessoas. Não, todo mundo tem escolha. E quem está por trás? Aquele que quer ver a destruição no inferno de todos, inclusive nós. Então a idolatria moderna vem nos infectando, nos contagiando, nos enganando. E mais uma vez, quem está fazendo isso é o Deus deste século. Ele é aquele que no fim recebe o louvor da idolatria moderna. Quando você entra nesses modos de pensamentos, que não há normas do tipo, é proibido proibir, o autor de tudo isso é o Deus deste século. E o que ele quer? Aqui. Ele quer cegar. Ele quer cegar o entendimento de todo mundo. E ele gostaria de nos cegar. Mas se não somos discípulos de Jesus, os nossos olhos nunca se fecham. Nós nunca vamos nem piscar para dar crédito ao Deus deste século.
Ele não vai nos cegar, porque nós temos a luz do mundo dentro do nosso coração. Mas ele cega o entendimento. E isso produz o quê? A cegueira espiritual. Quantas e quantas vezes outras pessoas nos perguntam, ou até nós nos perguntamos, mas por quê? Por que pessoas não entendem mais? Por que não tem mais desejo espiritual? Às vezes ouvindo a mensagem, por que não aceitam essa mensagem? Agora estamos vendo, pela página da Escritura, é o Deus deste século que está cegando o entendimento. É Ele que está operando. Não que Ele seja tão forte, mas porque a raça humana se coopera com Ele. Está entrando na jogada dele, aceitando não a palavra de Deus, mas as mentiras de Satanás. Quando a idolatria moderna substitui o Deus verdadeiro, quando os desejos do homem são mais importantes do que os mandamentos do Senhor, é claro, o que se produz? Cegueira espiritual. Sem a luz do mundo, que é Jesus, não há como enxergar. Não podemos ver qual é a verdadeira realidade. Então, por isso, o resultado é cegueira espiritual. O Deus deste mundo cegou o entendimento. Trocar Deus por ídolos. Neste caso que estamos falando, por atitudes e ideias erradas, é de perder a possibilidade de enxergar. Leva à ruína espiritual. Os ídolos modernos cegam por suas próprias ideias, pelo conteúdo que trazem, porque não deixam mais espaço para Deus, muito menos pelo sangue de Cristo Jesus. E Satanás vem atrás, com suas mentiras, com suas meia-verdades, com suas aparências enganosas. E assim, o mundo pensa que está enxergando a realidade, e é totalmente cego. A cegueira espiritual provocada pelo inimigo se expressa em várias maneiras. E você poderia até fazer sua lista, mas deixe-me mostrar uma listinha que eu pensei. Se mostra no mau uso da Escritura. Realmente este é o trunfo do inimigo. Nada melhor para enganar do que ter a Bíblia aberta. Porque com a Bíblia aberta, se ilude pensando que é a voz de Deus. Então o mau uso da Escritura, que é a cegueira religiosa, está matando milhões de brasileiros espiritualmente que pensam que estão vivendo. Mas é o Deus deste século que está soprando essas mentiras pelas bocas de pregadores mentirosos. Então nós precisamos entender que a cegueira que leva à ruína espiritual, muitas vezes é com a Bíblia aberta. Não que a Bíblia seja mentira, mas que a maneira de ver, porque fora de contexto, com suas próprias ideias, de acordo com o que você quer ver, a palavra de Deus nunca levará a Cristo Jesus. Então, em vez de aprender da Bíblia, pessoas religiosas veem a Bíblia somente para confirmar suas próprias opiniões, as tradições das suas igrejas. E neste caso estão falando claramente porque são suas igrejas, não é a igreja do Senhor. Porque quando não há cegueira, o homem chega à palavra
e segue o que Jesus diz. Ele não chega dizendo, não, mas a Bíblia tem que concordar comigo. Não, mas a minha igreja sempre falou isso. Não, ele chega vendo o que Jesus diz para a minha vida. Então, os próprios erros doutrinários e espirituais são uma demonstração de cegueira espiritual. Também o que eu chamo de engano. A cegueira espiritual vem por este engano. Normalmente eu não leio muitas revistas, mas recentemente pessoas passando um número ou outro para mim, eu tenho lido várias revistas. E é incrível, gente. Sabe quem é o autor dessas revistas? Bom, é claro que tem todo tipo de nome lá. Assim, todo tipo de jornalista que está escrevendo. Mas é o Deus deste século. Porque ele está empurrando o seu programa. E ele está tirando aquilo que Deus quer. E mesmo como no fim do ano, quando a revista Veja tinha um número especial, supostamente sobre Jesus, o autor daquele número não era um dos evangelistas, não era o Deus deste século. Porque terminando a ler aquele número, você não sabia quem era Jesus. Porque, bom, não sabemos, é muito difícil, quem sabe, como é que o homem poderia, e assim por diante. Então é um engano que cega. Mais e mais e mais pessoas estão tendo coragem de igualar o ser humano a animais. É claro que desde o início da teoria da evolução era o caminho, que o ser humano é somente um animal um pouco diferente, mas um animal. Hoje, como eu disse, lendo essas revistas, sobre qualquer parte, vez após vez, vem que o homem na sua evolução chegou a este ponto. Mas não há diferença. Ele não é criado à imagem de Deus. Ele não tem responsabilidade moral. Ele nem tem condições de servir a Deus. Não. Coloque um cachorro ao lado dele. A única vantagem é que ele é mais alto. Mas ele é igual. Ele é igual. É assim que o mundo engana. É uma cegueira espiritual que, em nome de ciência, e a ciência verdadeira é uma grande ferramenta para a humanidade. Mas em nome de ciência, o Deus deste mundo está enganando todos. Também, a cegueira é o que eu chamo de inatividade. Agora, parece quase impossível. Se você mora numa região rural, talvez você não sente tanto isso na pele, mas alguém que mora numa cidade grande, pensa que somente corre de um lugar para outro e nunca chega. Agora, o pregador chega aqui e diz que um dos problemas modernos é inatividade. Tenha dó. Eu quase não posso mais dormir porque eu estou correndo de um lado para outro. Este é o ponto. O Deus deste mundo enganou tanto, cegou tanto, que você não tem mais tempo para orar. Você não tem mais tempo para abrir a Bíblia. Você não tem mais tempo para conversar com seu filho de 16 anos. Você não tem tempo para dizer para sua esposa, eu te amo. Não, você tem que fazer tantas coisas urgentes, que você não pode mais servir ao Criador, aquele que amou tanto, que enviou seu filho. Não, o Deus deste mundo está fazendo de bobo você. Você está nas suas mãos, você é um fantoche. Você pensa, não, eu sou um homem moderno, eu tenho que correr, eu tenho tanto a fazer. Não, eu gosto mais daqueles que dizem, eu tenho tanto a fazer hoje, que eu vou orar mais do que nunca. É assim que devemos viver. Mas inatividade é inatividade espiritual. É justamente aquela mentira
que não há tempo para as coisas importantes, e especialmente as coisas de serviço a Deus. Não há tempo para meditação, não há tempo para conversas espirituais, não há tempo para fazer discípulos, e infelizmente mais e mais, não há nem tempo no primeiro dia da semana para reunir-se com a irmandade, porque não, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer concurso e assim por diante. E o Deus deste século, mais e mais, se entroniza neste mundo. Sim, o Deus deste século cegou o entendimento. Ele não é Deus, e francamente, Ele não deve ser nem deste século, nem de qualquer outro, nem do tempo aqui na terra. Mas Ele se arroga a ser chamado o Deus deste século por meio de idolatria moderna. E a cegueira espiritual por todo tipo de meio ilícito. O quadro é sombrio. O quadro não é animador. Agora, não deve ser surpresa, porque é o mesmo quadro que levou o nosso Senhor à cruz do Calvário. E se matou o nosso Senhor, o que vai fazer conosco? Mas felizmente, há uma boa notícia. O Deus deste século cegou o entendimento, mas não necessariamente. Pela graça de Deus, podemos abrir os olhos. Pela graça de Deus, a luz do mundo que é Cristo Jesus pode nos iluminar por completo. Graças a Deus, na pregação autêntica do Evangelho, e na audição humilde daquela palavra, e na obediência completa da palavra do Senhor, existe a possibilidade da luz brilhante de Deus invadir e permanecer em nossa vida. Em outras palavras, quem não quer, não fica cego. Quem não quer, vai ver. Mas se alguém não quiser seguir a Jesus, não deve se iludir que vai ver. Quem quer pode ouvir, entender e seguir a luz do mundo. Voltando para 2 Coríntios capítulo 4, depois do apóstolo dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E vocês já sabem por quê. Se o Deus deste século deixa a luz de Cristo resplandecer, não há homem que vai resistir. Nós fomos criados para isso. Mas Ele nos cega para não ver essa luz tão bonita, tão brilhante. Mas nos versículos 5 e 6, o apóstolo termina este pensamento dizendo: porque não nos pregamos a nós mesmos. Quando eu falo para pregadores, vocês que já me ouviram tentando ensinar sobre pregação, é a primeira coisa que eu falo. Não pregue suas ideias, não pregue suas opiniões, pregue o Evangelho de Cristo. Agora estão vendo por quê. Nós não pregamos a nós mesmos, porque é cegueira certeira. Nós pregamos, como diz, a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo.